E obrigado a você que veio aqui hoje celebrar conosco esse dia do Senhor. E você que está em casa, você que está nos assistindo aqui pela Rede Século XXI, você é convidado a viver conosco esse dia através da misericórdia. Eu sou o Padre Heitor de Menezes, tenho algumas participações aqui na Rede Século XXI, moro em Pouso Alegre, mas não sou mineiro, sou alagoano, sou da cidade de Murici, Alagoas, estou em Pouso Alegre há 4 anos, e lá nós tocamos uma paróquia que é santuário, o Santuário do Imaculado Coração de Maria. Então quem vai ao sul de Minas, sinta-se convidado a ir a Pouso Alegre. Que benção, vamos dar uma salva de palmas, irmãos, e vamos estender o braço direito para o Padre Heitor. Ailton, Nova Face, vamos cantar ao Espírito Santo e vamos ouvir a pregação dessa manhã. Espírito Santo repousar, Espírito Santo repousar, clama isto, Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousar, sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo repousa sobre nós. Que bom ter vocês aqui hoje, que bom ter você aí em casa conosco hoje. E é nesse clima de oração que nós queremos iniciar o nosso momento reflexivo de hoje, pedindo as luzes do Espírito Santo, com a canção que nos foi apresentada agora. O que você veio buscar aqui hoje? O que você aí em casa, hoje, está buscando? Qual o caminho que você deseja trilhar? Então, nesse instante, vamos nos colocar diante de Deus e pedir a Ele a sua graça santificante. Vamos pedir ao Senhor que Ele derrame sobre cada um de nós, sobre os nossos corações, a sua iluminação, a fim de que nós saibamos para onde ir, como ir e que caminho seguir, diante de tantos caminhos que se apresentam diante de nós, diante de tantas estradas que nos são apontadas. Precisamos escolher, e queremos escolher o caminho do Senhor. Vá pedindo ao Senhor nesse instante a graça do discernimento. Vá pedindo a Ele que lhe conceda a ciência, que lhe conceda a consciência, para que em cada ato, para que em cada gesto, para que em cada fala, para que em cada passo que cada um de nós dermos, o façamos na segurança da sua divina misericórdia. Essa misericórdia que vem nos resgatar, que vem nos reconciliar com Ele, que vem nos retirar da lama da miséria. E hoje, nesse dia do Senhor, nós queremos pedir a Ele, com insistência, como um filho pede ao Pai: dai-nos, Senhor, a Tua graça, e isso nos basta. E rezemos ao iniciar esta pregação, pedindo as luzes do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E podemos nos assentar nesse instante para darmos início à nossa reflexão de hoje.
E hoje nós queremos tocar num assunto muito pertinente para os nossos dias de hoje. Queremos falar a partir da misericórdia. Misericórdia. Olha que palavra bonita, que tantos de nós falamos, que tantos de nós clamamos, que tantos de nós confiamos. Misericórdia divina. Olha só, hoje, quando o Santíssimo estava aqui, vários dos que aqui estavam presentes e puderam ajoelhar-se diante do Senhor, pediram a Ele a graça da misericórdia. Quem pediu sabe. Cada um olhando para Jesus, falava, misericórdia, misericórdia. E essa misericórdia, ela nos é derramada por Jesus, por Ele. Ele é a face da misericórdia. Ele é o rosto da misericórdia. E para isso, nós temos a graça de encontrá-lo em cada Eucaristia, em cada celebração, em cada missa que participamos, porque é ali que nós entramos em comunhão com o Senhor. É no partir do pão, é na assembleia reunida, é ali entre os irmãos que nós temos contato com Jesus. Mas algumas vezes nos falta ainda uma sensibilidade maior para colocar no nosso coração essa misericórdia que nós pedimos, que nós clamamos, que nós falamos. Neste ano de 2015, o Santo Padre, o Papa Francisco, ele lançou uma encíclica, uma bula, melhor dizendo, uma bula que se chama o rosto da misericórdia. Ouviram falar? Então, nessa bula, o Santo Padre, o Papa, ele propõe o Ano Santo da Misericórdia. E esse Ano Santo vai começar quando? No próximo dia 8 de dezembro, lá na Basílica de São Pedro, em Roma, o Papa Francisco dará início a este Ano Santo, abrindo a Porta Santa. A Porta Santa que marca o Ano da Misericórdia. E no próximo domingo, após o dia 8, que será o terceiro domingo do Advento, a Porta Santa será aberta na Basílica de Roma, ou melhor, na Catedral de Roma, que é a Basílica de São João do Latrão, e em todas as catedrais do mundo inteiro. Olha só, em todas as catedrais do mundo inteiro será aberta uma Porta Santa. Olha que beleza, é a primeira vez na história da igreja que a Porta Santa, ela será aberta fora dos muros do Vaticano, que vai ser aberta em cada igreja particular do mundo inteiro. E lá na Arquidiocese de Pouso Alegre, o bispo pediu para que a Porta Santa também fosse aberta em todos os santuários da Arquidiocese, seguindo a orientação do documento que o Papa emitiu. Olha só, que beleza, a abertura de uma Porta Santa para marcar este Ano Santo da Misericórdia. Mas será que é necessário uma porta para marcar o Ano da Misericórdia? Sim, claro, é claro que é necessário. O que é uma porta? Quando nós pensamos numa porta, qual o conceito que vem à nossa cabeça? É um lugar, uma forma de nós entrarmos em um outro lugar, não é assim? Para chegarmos até aqui, passamos pelo portão. Para entrarmos aqui no estúdio, passamos por uma porta. Então, a porta é o acesso que nós damos a um lugar. E para este Ano Santo, o Papa vai abrir a Porta Santa. E essa Porta Santa, ela serve de quê? Ela serve de passagem. E quem é que passa pela porta? Os passantes, os peregrinos. Então, todos nós, neste Ano da Misericórdia, nós seremos peregrinos da misericórdia. Olha só, nós vamos buscar a misericórdia. Que coisa bonita, né? Então, você que está em casa nos acompanhando,
Fique atento à programação da sua diocese. Fique atento na programação que a sua igreja particular, aí na sua diocese, vai fazer, para que você possa vivenciar em tudo este ano santo da misericórdia, para mergulhar nessa dinâmica de Deus que vem resgatar a cada um de nós. Então, neste ano, nós somos convidados a sermos um peregrino, a fazermos uma peregrinação em busca, rumo na direção da misericórdia de Deus. E essa misericórdia, ela tem origem onde? Ela tem origem no próprio Deus. É próprio de Deus ter misericórdia. É essa ação de Deus que vem até nós. E para ilustrar essa palavrinha, eu quero retomar aquele VT que nós assistimos agora há pouco. Lembram da conversão do Kleber? Lembram que a mãe dele rezava por ele? Lembram que a mãe escreveu na palma da mão o nome do filho para ir comungar? Lembram? E vocês lembram também no finalzinho do VT o que foi que a mãe dele falou? Lembram? O que foi que ela disse? Quem tem um filho nessa situação, não desista nunca. Não foi assim que ela disse? Então, isso é misericórdia. Isso chama-se misericórdia. Ela poderia, não poderia desistir do filho? Ela poderia dizer, não, esse cara não tem mais jeito. Já vou entregar ele aonde ele está. Mas não. A mãe permaneceu firme. A mãe esteve ali. A mãe se compadeceu. Enquanto todo mundo recusava, a mãe ia em busca. Enquanto todo mundo dizia, não tem mais jeito, ela dizia, tem jeito. Enquanto todo mundo desprezava, ela acolhia. Enquanto todo mundo dizia, esse cara não serve, ela acreditava. E acreditou tanto que hoje nós assistimos ao testemunho daquela mãe com seu filho recuperado das drogas. Assim também é Deus conosco. Deus, Ele acredita em nós. Ele acredita no nosso potencial de bondade. Ele acredita na nossa capacidade de sermos bons, de fazermos o bem. Deus, Ele não está preocupado com o nosso pecado. Ele não está preocupado com aquilo que fizemos de ruim. Não. Se bem que tudo aquilo que nós fazemos de ruim, se bem que o nosso pecado constrange o coração de Deus, deixa o coração de Deus amargurado. Mas Ele não para no nosso pecado. Sabe por quê? Porque se Ele parasse no nosso pecado, se Ele só olhasse para o nosso pecado, o que aconteceria? Não estaríamos salvos. Não encontraríamos salvação. Não é assim que o salmista fala? Se levardes em conta o nosso pecado, quem haveria de nos salvar? Mas Deus, Ele não para no nosso pecado, mas Ele para na nossa bondade. Ele para e Ele vai ao encontro dessa bondade que existe em cada um de nós. Em mim, em você, em todos nós. Em todos nós existe um lugar imaculado. Um lugar onde nada de ruim penetra. Inclusive, nesse monte de gente que faz o mal por aí afora, existe esse lugar. Na noite de sexta-feira, o mundo inteiro foi surpreendido com aquele atentado terrorista lá na França, não foi isso? Onde tantos morreram, mais de 100 mortos ali por um atentado. Inclusive nesses que praticaram o atentado contra os nossos irmãos franceses, existe um núcleo de bondade. Porque a bondade que nós carregamos dentro de nós, ela é inerente à nossa condição humana, porque ela vem da nossa origem. E a nossa origem, ela é divina. E se a nossa origem é divina, em nós habita um núcleo de bondade. Em nós habita Deus. Em nós habita esse potencial de bondade. E Deus aposta nisso. Ele quer falar conosco a partir dessa bondade que existe dentro do nosso coração. E é a partir de então que nós vamos começar a experimentar em nós primeiro essa bondade
que vem da nossa criação. Quando Deus cria o ser humano, quando Deus cria o homem e a mulher, Ele diz: vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança. Olha aí, nós somos imagem e semelhança de Deus. E se nós somos essa imagem e semelhança de Deus, se nós somos esta imagem divina, em nós existe uma identidade divina. E, portanto, em nós habita esta bondade divina. E Deus é igual à mãe do Kleber, que não desiste de nós. Ele vai em busca de nós, Ele vai nos resgatar. E Ele vai fazer isso por quê? Porque nós, seres humanos, rompemos com a harmonia com Deus, rompemos com a amizade com Deus. Lá no início, quando nós tomamos o livro do Gênesis, quando nós vemos o relato da criação, o que é que diz ali? Que Deus criou tudo e entregou ao homem e à mulher. E disse o quê? Além do crescer e multiplicai-vos, né? Deus viu que tudo era bom e entregou o mundo, entregou a criação para que o homem e a mulher tomassem conta. E disse para eles o seguinte: olha, vocês podem usufruir de tudo isso aqui, mas vocês não poderão comer do fruto que está onde? No centro do jardim. Então, Deus pediu apenas uma coisinha, não foi? Que eles não comessem do fruto do jardim. Isso significa o quê? Que Deus pediu um voto, uma única coisa, a obediência. Mas o homem e a mulher, nós, seres humanos, temos dentro de nós um sentimento chamado o quê? Orgulho. Olha só, já ouviram falar nessa palavra? É uma palavra pesada, né? Orgulho. Para Santo Agostinho, o orgulho, ele é o pai ou o início de todo o pecado. Porque por orgulho, o homem e a mulher caíram na tentação. E na tentação foram onde? Foram lá no fruto, colheram o fruto e comeram o fruto. Quando o autor sagrado ilustra isso, falando que a serpente, que simboliza o mal, vai aconselhando a mulher e ao homem a tomar o fruto e comer, quer dizer o que para nós? Que dentro de nós mesmos, essa serpente, esse mal, continua falando e fazendo com que nós hajamos de desobediência para com Deus. E assumamos uma identidade que não é a divina, é a identidade do mal. Porque o mal, ele vem romper com essa amizade. Ele vem romper com esta beleza que Deus criou, que é a nossa vida, que é a nossa vida de santidade. E aí, o que aconteceu? Quando homem e mulher caíram na tentação do pecado, quando homem e mulher comeram do fruto, o que aconteceu? Quebraram a aliança com Deus. Deixaram a harmonia com Deus. Mas Deus fez o quê? Deixou isso a si mesmo? Não, né? O que aconteceu? A justiça divina os puniu. O homem e a mulher foram colocados onde? Fora do paraíso. Saíram da vida divina, deixaram a amizade com Deus. Da mesma forma, acontece conosco quando a nossa atenção, ela se volta para o pecado. Quando a nossa atenção, ela se volta para o nosso orgulho. Quando a nossa atenção se volta para aquelas ações e para aqueles atos que nos retiram da presença de Deus. E aí o que é que acontece? Nós deixamos mais uma vez esta harmonia com Deus. Mas voltando a Adão e Eva, voltando às origens, quando Deus coloca homem e mulher fora do paraíso, a justiça divina pune, recebe o castigo, mas existe uma retomada. Nesta quebra da amizade com Deus, existe uma retomada.
Se a justiça divina os puniu, a misericórdia resgatou. Olha que bonito. E onde é que a gente reza isso? Lá na missa. Quando a gente vai à missa, lá tem uma oração chamada prefácio, e lá diz: vossa justiça os puniu, mas a vossa misericórdia os resgatou. Olha que coisa linda. A misericórdia de Deus é este resgate nosso do pecado. Assim como a mãe do Kleber não desistiu de procurar ajuda, de rezar por ele, de acolhê-lo, de fazer com que ele pudesse voltar a si, largando as drogas, deixando o vício, abandonando o pecado, Deus constantemente Ele vem ao nosso encontro, para que nós abandonemos a nossa vida de pecado, para que nós deixemos de lado o mal que possa existir dentro do nosso coração e retomemos a amizade com Ele. Retomemos a amizade para com Jesus. Retomemos a amizade para com o reino de Deus. E Ele faz essa retomada da misericórdia através de quem? Através de quem? Jesus. Jesus, Ele é o rosto da misericórdia. Ele é o rosto da misericórdia que vem ao nosso encontro. Ele vem resgatar a todos nós. E é esse resgate que eu vou tratar na segunda parte da nossa reflexão. Porque agora, para concluir o nosso momento primeiro, eu vou convidar a todos vocês a ficarmos em pé e fazer uma oração pessoal. Nós sabemos que Adão e Eva romperam com o pecado, romperam através do pecado com Deus. E essa ruptura fez com que nós, seres humanos, tivéssemos a morte como castigo, como consequência. A morte, ela entra na nossa vida através do pecado. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos por alguns instantes e vamos pensar quais são aquelas situações de morte que nos retiram da presença de Deus. Vamos pensar, vamos olhar para o nosso interior e ver e perceber o que me retira da graça de Deus. E vamos pedindo ao Senhor: Senhor, dai-me a força da Tua graça, para que eu consiga superar a minha fraqueza. Senhor, dai-me a Tua fortaleza, para que eu consiga subsistir à tentação do pecado, à tentação do mal que quer me derrubar. Senhor, dai-me viver na Tua graça, dai-me beber da fonte da vossa misericórdia, para que, superando todos os meus limites, eu possa reconhecer-me como peregrino da misericórdia, peregrino do amor. Sim, Senhor, dai-me a Tua graça e ela me basta. Dai-me, Senhor, a Tua misericórdia. Envia sobre mim, Senhor, o Teu Espírito e me faz perceber a bondade que existe em meu coração. Essa bondade que me faz trilhar os Teus caminhos. Não permita, Jesus, não permita que eu caia na tentação do mal. Não permita, Jesus, que eu saia para longe de Vós. Mas assim como o Pai Te enviou para nos resgatar, resgata-me a cada instante e dai-me a graça de viver ao vosso lado. Senhor, eu entrego-me em Tuas mãos. Amém. Amém. Louvado amém. seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.